E é isso. Boa noite, meninas. Só eu que falo? As meninas foram chegando aqui. Muito boa noite. Ó, a Nilda está aqui. A Mary, Maria Paixão, a Adileuza, Ana Amélia, Anne Carvalho, a Gi, né? Anne Carvalho, a Quitéria, Sueli Muniz, a Sueli participante do Encontro das Pérolas, Eu já não quero nem Euseni, falar, porque eu falei demais ontem, pelo amor de Deus. você já falou tudo ontem, Sueli. Eu nem assisti, nem deu tempo para mim assistir ontem. Tá gravada essa aula? Tá lá no Instagram, tá gravado Ah, sim. tá. Depois eu vejo. Ali, Maria Luciene, Silvana Isaú, Eu Sueli tava, Lopes aqui, que legal. eu tava falando com a Josilene A Josilene? no privado. Ah, sim. Ela Uhum. é, ela é iniciante, né? Ela é iniciante, exatamente. Ela está começando bem agorinha mesmo. É, verdade, ela falou. É muito difícil. Eu digo, tem muito que aprender ainda. Vai devagar que tu chega lá. Isso, tem que ir devagar, com calma, né? Um passinho de cada vez. É isso mesmo. Isso, é. Vanderly, boa noite, chegou. Patrícia Silva, ai, que bom. Então, assim, ó, meninas, a aula de hoje é mais assim para a gente realmente esclarecer, né, todas as dúvidas sobre transferência de pence, tá? Até vou dar alguns exemplos aqui para vocês, vou ver se não sei se está todo mundo assistindo pelo celular, mas se eu tiver muito pequenininha ali, eu vou ver se eu consigo deixar a tela um pouco maior a minha. Mas de qualquer forma, eu estou gravando. Estou gravando na câmera, porque depois eu deixo salva lá na plataforma, como se fosse uma aula de reforço mesmo, para vocês poderem, né, às vezes, fazer uma conferência, tá? Então, assim, ó, lá na aula de Pense, lá do módulo 2, ó, essa aqui é base de corpo, certo? Né? Base de corpo que, né, que a gente faz para poder desenvolver ali, né, um modelo, né? A base de corpo. Aqui a minha só está até a cintura. Então, assim, através da base de corpo, né, que tem essas pences aqui, ó, fundamentais, ó, pence de cintura e pence de busto, né? Vamos começar pelo seguinte. Por que precisa de uma pence em uma roupa? Para a gente contornar um volume, tá? Para a gente contornar volume. Então, assim, já começou a cair tudo aqui. Então, assim, meninas, até a Nazilda falou, né? No caso da mãe dela ali, ela tem feito muito vestido, muita roupa ali de malha, tá? Então, a malha, como ela é mais elástica, não precisa de pence, não precisa fazer pence. A não ser que, dependendo do modelo que você queira fazer, aí você pode fazer um recorte, alguma coisa e outra, um franzido e tal, mas aí é um modelo, tá? Mas, no geral, malha não precisa de pence, tá? Agora, o que precisa de pence? Tecido plano, né? Tecido que não tem elasticidade ou que a elasticidade não é tão grande assim. E aí, para a gente poder contornar esses volumes, né, como o próprio seio, a gente precisa fazer essas pences para poder formar uma caixa ali para ele se acomodar, tá? Então, é por isso que é importante ter um apêndice no molde, tá? Então, a modelagem, né, para a gente trabalhar com tecido plano, ela é diferente do molde para malha, porque o molde base para malha não precisa ter essas pences, tá? Não precisa disso aqui, porque não vai usar, né? Agora, no nosso caso, a gente tem essas pences aqui que são as fundamentais. Então, cintura, para dar aquela ajustadinha aqui, e já vai formar um pouquinho de caixa, e busto, que também vai formar a caixa, certo? Então, assim, fora essas pences aqui, que são as pences fundamentais, que vai ter na base, vai ter, a gente pode criar pences, né? Então, a gente vai lá e cria uma pence, né? E como que eu, assim, fui olhando para esse lado e criando essas pences? Na prática mesmo, meninas. Porque, assim, não é todo o curso que vai ensinar, que vai explicar que você pode criar uma pence no teu molde. Você vai só aprender a fazer essas pences, né, fundamentais, e aí você vai lá e faz a tua modelagem, alteração lá para o modelo de roupa que você quer, mas vai ter lugares que vai ficar aquele papo, né, no decote, sobrando na cava, às vezes não vai se assentar, ou decote profundo na parte das costas. Por quê? Vai sobrar aquele cessinho de tecido, porque em alguns lugares do nosso corpo a gente tem curva, a gente às vezes é um pouquinho mais fundo, né? Então, assim, para a roupa se acomodar melhor, em alguns lugares a gente cria pences ali, para dar aquela apertadinha, já para o tecido se acomodar, se assentar, tá?
Só que essas pences que a gente vai criar de acordo com cada modelo de roupa que a gente for fazer. Então, na base em si, nessa base, se eu for usar a base crua, eu vou usar assim mesmo. Desse mesmo jeito aqui, né? Exemplo, vou fazer uma camisa, né? Vou fazer uma camisa, então vou manter vou só cavar um pouquinho o decote aqui, né? Para não ficar muito fechadinho. Ombro vou manter tudo, ó, não precisa dar aquela ajustadinha aqui, tá? Não precisa. Então, ó, só vai ter essa pence aqui, né? Se você, né, quiser fechar essa pencezinha aqui, você até pode jogar para a cintura, mas, ó, você pode deixar aqui, a cintura pode deixar mais soltinha, né? Se for uma camisa mais soltinha, não precisa fechar a pence, ou você dá uma ajustadinha aqui, tá? Se quiser folga de vestibilidade, aí tem que acrescentar nessa base, tá, meninas? Teve muitas de vocês que me perguntaram no início referente a a base, né? Porque eu não coloco folga de vestibilidade para desenvolver a base, porque a gente trabalha com vestido de festa, né? Principalmente vestido de noiva. E para vestidos, né, a modelagem ela precisa ser mais justinha, mais certinha, né? Então não se usa folga de vestibilidade para roupa de festa. É muito difícil, a não ser que realmente seja um vestido mais soltinho, tá? Mas daí você acrescenta na hora de fazer as alterações ali para aquele modelo específico, tá? Mas no geral, não vai usar, tá? Vai ser tudo sempre muito justinho, bem certinho, tá? Então, assim, continuando aqui, né? Vamos lá, continuando. Então, assim, exemplo, eu quero fazer camisa, quero fazer casaco, quero fazer blazer, enfim. Você só vai ter essa pence e essa aqui, tá? Não vai precisar criar nenhuma outra pence, nada disso, tá? É só essas aqui mesmo. Aí, o que você pode fazer? Você pode, como eu falei, transferir, às vezes, de um lugar para o outro aqui, ou às vezes você quer fazer um recorte nessa peça, né? Aí eu quero aquele recorte aqui, ó, do ombro descendo, né, de fora a fora. Aí você pode fechar essa aqui e eliminar num recorte. Elimina a pence no recorte, esse volume, né? Elimina no recorte, tá? Agora, sim, para vestidos de festa. Então, assim, não sei se todas vocês já conseguiram, assim, assistir, né? Várias aulas de decotes. Lá vocês viram que, né? Quem assistiu, vocês viram que a cada decote que eu faço, às vezes eu crio uma pence aqui, ó, no decote, né? Para dar aquela ajustadinha. E sempre que não tem manga, ó, sempre que não tem manga, eu crio uma pence aqui na cava para ajustar, para essa cava ficar mais fechadinha. Então, é como se... Pode anotar aí, como se fosse uma regra, né? Uma regrinha. Se eu for fazer uma modelagem de um vestido, né? Pode ser até uma camisa, enfim, que não tenha manga, né? Não tenha manga. Que não tenha manga, eu vou criar essa pence aqui. Uma regrinha. Então, sempre que eu for fazer algo que não tenha manga, eu vou criar isso aqui. Porque aí, ó, eu crio esse volume e aí eu tenho que eliminar esse volume em algum lugar. Ó, a Nazilda levantou a mão. Vamos lá, Nazilda. Consegue abrir teu microfone aí? Tá fechado, tá. Então, quando eu fiz o curso, quando eu comecei lá atrás, a gente fazia, assim, diminuía já no próprio modelagem. Aí, no seu caso, já faz a pence, porque pode fazer sem pence e diminuir ela, porque, tipo assim, para botar manga, né, ela é mais profunda um pouco, e sem a manga, não, ela é mais para frente, e sem a manga ela é mais cavada, isso. Ela é mais cavada. Então, para botar manga, a gente, por exemplo, assim, botava 1 centímetro a mais. E para sem manga é meio centímetro, mas já saía na modelagem. No seu caso, já faz com pence, não é isso? Já faz a pence, ou pode fazer assim também? Isso, eu crio essa pence aqui, né? Eu crio no molde, e aí eu já jogo ela daqui, fecha ela, e aí você pode jogar tanto aqui pro busto, né? Ou você pode jogar para a cintura ou eliminar no recorte. Ela não é costurada, não é fazer ela e costurar. Não, sabe? É só criado aqui, ó, para eliminar esse volume aqui, e aí pode transfere para algum lugar. Por que eu já não dei? Porque eu já vi muitos profissionais fazendo a base, e aí ele cria essa pence aqui, e ele já fecha e já joga ela pro busto, né? E daí já fica aqui no busto, fica a pence de busto maior. Ó, a Ana Amélia já viu, né? Eu já vi muitos fazerem assim.
Só que, dependendo da roupa que a gente vai fazer, a gente vai colocar uma manga, a gente tá trabalhando com tecido que não tem elasticidade, acaba que fica muito apertado aqui na hora da pessoa fazer É. aquele. Sabe, se quer abraçar assim, parece que pega, que Uhum. machuca, Isso. sabe? Quando o tecido tem elasticidade, ele é mais confortável, a trama é mais frouxa? Não, né? Porque ele é maleável. Agora, tecidos que tem realmente, assim, a trama mais firme, né? Principalmente a alfaiataria mesmo, ele pega, ele não dá o conforto, sabe? Então, quando eu coloco manga, eu deixo a cava do jeitinho que tá aqui na base. E ela se assenta certinho, não fica sobrando nada aqui, ela se acomoda e você consegue, ó, ter uma mobilidade, sabe? Agora, quando Uhum. faz sem manga, daí precisa fechar, porque senão ele fica meio larguinho às vezes, sabe? Ele fica um Uhum. pouquinho sobrandinho aqui, né? Até dá para fazer a tal da costura, né? Embeber, né? Embeber aqui, você vem e faz toda uma costura para embeber, Isso. se tiver alguma sobrinha, dá para fazer isso. Mas assim, Uhum. não é todo o tecido que fica bom. Tem tecido que não se acomoda, ele acaba formando como se fosse bolhas aqui, sabe? Ele fica meio ondulado, não se assenta direito, né? Então não é todo Uhum. tecido que dá para fazer. Então, eu não sei se alguém do grupo ou você mesmo já comprou roupa na CIA. Eu gostei de um blazer, eu achei ele muito bonito. Nem dá para mim mais, né? Que eu engordei um pouco. Mas ele é lindo. Só que aqui fica amarrando, entendeu? Todas as, assim, blusa de manga de tecido plano, tipo, ele parece como é que fala? Aqueles tecidos que a massa Linho. Não, linho, isso, o linho. Eu acho que ele é um linho. Então, mas aí fica amarrando aqui nos braços, tu sobe assim, sobe junto. Você não fica à vontade. A maioria das roupas da CIA é tudo assim. Pelo É, menos as que eu já usei de lá é assim, eu não compro mais, entendeu? Na CIA por esse motivo, porque eu acho que lá é um padrão só. A maioria da. Eu acho que as roupas é tudo de um lugar só, porque a roupa vem tudo com defeito na manga, então entendeu? isso é um Eu incômodo, trabalhei, né? professora, para uma amiga, nós trabalhamos uma época para uma confecção, nós costuramos para CIA. A manga deles é horrível para pregar. É como? Ela é aquela manga, tipo, aquela manga que ela é a manga que sobe assim, ela fica bem cabeçuda assim, Isso. então E ela prende. amarra aqui, Eu, e eu, amarra. então, na época a gente percebia mesmo que ela, aqui, ó, é aquela manga que a cabeça é bem assim, e aí ela prende aqui, né, ó, nessa parte aqui. Isso, prende. Aí Ela é você não bem, fica à vontade. ela é ruim até para pregar. Eu verdadeiramente não gostei de costurar a roupa da ceia, não, porque ela é Uhum. ruim até para você pregar aquela manga. Eu acho que é difícil mesmo, pelo Ela, que eu ela, percebi. a manga dela é assim, ó, é tipo um copo aqui assim em cima, assim, ó. Ela é bem, Uhum. não sei como é Isso. que é. Esse tipo de manga, ela fica menos, né, professora, aqui, né? É que eles levantam muito a cabeça e daí para compensar o contorno, para não dar tanta sobra para embeber lá, para poder fazer aquela brandura, ela fica muito estreita nessa região. Daí o que acontece? Se ela ficar estreita, tecido que não tiver elasticidade Quando e você vai essa subir o braço, cava, ele prende. ó, e essa cava tiver muito cavada aqui, ele trava tanto para você fazer movimento. Então Isso aí. você tem que estar equilibrado, sabe? Tanto o corpo como a manga. Se tiver demais, né? Muito tecido aqui, muito tecido também na cabeça de manga, daí sobra como se fosse como se tivesse que fazer uma pence aqui, né? Dar uma acertada. Então essa cabeça comprida, né? Essa cabeça mais alta, ela é uma cabeça que fica bonita, mas depende muito do modelo e também do tipo físico. Mas quando a pessoa tem o braço bem mais fininho, sabe? E mesmo assim você tem que dar uma folga de vestibilidade ali para ela não travar. Senão ela trava mesmo. Eu já tentei assim, ver se eu conseguia aumentar, mas não dá. Não tem condições, não. Porque tem que ter o mesmo tecido, né? Aí eu deixei assim mesmo, eu vesti assim mesmo. Mas é raro, eu vesti poucas vezes. Agora, então, não dá para mim. Deixa pra lá. Aí é isso. A Gi levantou a mão, Gi. Oi, prof. Oi, meninas.
Isso a gente está falando, né, de resolver esse problema já na confecção de molde. Mas, todavia, porventura, se vem alguma coisa para a gente tentar ajudar uma pessoa a corrigir uma roupa, que cria aquele papo aqui, sabe? Que fica aqui, aquela sobra aqui, que mostra a alça do sutiã. Mas já é uma peça pronta. O que se faz ali? Vai ter que desmanchar e criar uma pence? Ou vai ter que embeber nessa situação? Tecido você consegue embeber, sabe? É a melhor para não ter que fazer uma pence. Quando é vestido de festa, isso é muito feito, principalmente quem trabalha com locação, eu já vi muito isso. Porque eles fazem tudo pela modelagem normal, e daí lá eles vão lá e fazem essa pence, costurado mesmo, costuram uma pence, só que aí vem e borda uma renda, alguma coisa, esconde e ninguém vê, né? Mas agora, quando a roupa já tá feita, né, e alguém levou lá para você, né, consertar, assim, no caso, mesmo que você desmonte, ela não tem muito o que você fazer, porque vai faltar tecido ali. E sempre que a gente fecha, aqui a gente, não sei se vocês já observaram no molde, mas ele sobe mais para cima, ele sobe. É igual a questão da manga, mesmo que a Nazilda vá lá, tire a manga e tente redesenhar a cabeça, vai faltar tecido. Vai faltar tecido, não vai dar. Ela pode tirar um pouco da cabeça lá em cima, né, que tá muito alto, mas vai faltar nas laterais um pouco de tecido. Então, não é só se cortasse um outro tecido. Então, assim, dependendo do caso, você consegue embeber. Dependendo do modelo de roupa, você vai ter que criar como se fosse um recorte e já emendar nessa pence de cintura para ficar uma coisa só, mais bonita, né? Ou senão vai ter que fazer uma pence mesmo, né? Eu já vi muito isso, para corrigir uma roupa, né? As pessoas acabarem fazendo mesmo uma pence costurada ali, porque senão, né, fica feio, né? Não fica bonito aquela roupa, né, sobrando muito excesso ali, tá? Mas é assim, são coisas que a gente consegue evitar na modelagem, sabe? Por isso que é importante o teste, por isso que hoje em dia, na maior parte das empresas, tem sim o teste, né? A gente precisa fazer ali, na indústria mesmo é feito a piloto, né? Você vai lá e faz a peça piloto, já no tecido real, tudo certinho, já para ver tantos acabamentos e para provar na modelo de prova. Só que, às vezes, a modelo de prova é um padrão, né? Às vezes ele segue um padrão certinho, na modelo dá certinho, só que pro geral, as pessoas que compram, a roupa não veste bem. Por isso que é muito importante, né, quem trabalha assim na indústria, entender bem o público-alvo. Quem que é as pessoas, né, a maior parte das pessoas que compram, como que é o formato do corpo. Tá já a modelagem, que às vezes o que acontece? Por alguns anos, né, o tipo físico se mantém com um formato e ao longo do tempo, às vezes ele muda, né? Então, assim, ainda hoje na indústria é muito trabalhado com o tipo físico ampulheta, né? E hoje em dia não se encontra mais mulher ampulheta, é difícil, né? Ainda mais agora com muita academia, então a pessoa treina muito, ganha muita massa, né? Modifica ali o corpo, coloca silicone, então vai mudando, tá mudando muito o formato do corpo das pessoas. Então, hoje em dia, o que mais se encontra ainda é o retangular, né? Apesar de aqui no Brasil ter muitas mulheres que têm o tipo físico pera, né? Mais quadril e menos seio, só que aí vai lá e coloca silicone, então acaba aumentando o seio, já vai mudando o formato do corpo. Então, às vezes, tem coisas que eles precisam rever, né? Que nem a Nazilda trouxe o caso da C&A, precisa rever tudo isso, como que tá o público, para até mudar a modelagem, mudar a forma de fazer, porque senão continua se construindo em cima do quê? Do mesmo molde base. E aí sempre vai dar erro, né? Sempre vai dar erro. Então, são coisas que a gente precisa sempre observar. Mas vamos lá, continuando aqui, meninas. Aí, questão da pence, né? Então, sempre que você tem algo sem manga, cria essa aqui e elimina ela, né? Pode jogar para cá, pode jogar aqui ou pode eliminar num recorte, tá? Mas aí você vai ter essa cava certinha, bem bonitinha, tá certo? E assim, sempre que tiver alguma dúvida, principalmente quem está começando, quem é iniciante, né? Que aí, opa, uma pence aqui, uma pence ali, aqui e tal. Testa em retalho que você tem em casa. Compra o TNT, que é mais em conta, e testa. Porque aí você pode vestir, pode provar, pode olhar para você entender realmente o porquê que você está fazendo aquela pence. Eu fazia muito isso. Então, eu ia lá, desenhava um decote, né? Vamos imaginar que é um decote coração, né? Como se fosse um tomara que cai. Vem aqui, faz o desenho do coraçãozinho e tal. E aí eu pensava assim, tá, vou cortar um sem fazer pence nenhuma ali em cima, né? Só vou, né, fazer um recorte aqui, fechar esse aqui e tal. E montava ele e fazia um com as pences para ver. Faça isso só para você entender a importância de
criar essas pences. Porque aí a gente vê, opa, realmente, se eu não fizer essas pences lá na minha modelagem, aí eu vou montar aqui essa peça e vai dar ajuste. Por quê? Porque vai ficar solto aqui. Eu vou ter que vir, vou ter que alfinetar, vou ter que ajustar. Então, eu já consigo fazer na modelagem, sabe? Então, muita coisa é importante a gente testar, experienciar para a gente saber o porquê daquilo. Porque o que eu estou ensinando para vocês nas aulas de modelagem não ensina em cursos por aí. Eu já fiz muitos cursos e não se ensina, nem na ensinaram isso, sabe? E aí eu ia lá, fazia um decote e o decote ficava tudo frouxo, não se assentava, não ficava direito e eu não sabia por quê, achava que eu não sabia modelar. E aí com o tempo eu fui entendendo aonde que eu precisava ir criando essas pences para ir fazendo esses ajustes e depois isso me facilitou muito na hora de desenvolver uma roupa. Por quê? Porque, nossa, eu reduzi os ajustes. Então, hoje em dia, sim, quando eu vou fazer uma prova, não dá ajuste. É muito raro dar um ajuste. A não ser ajuste, assim, a cliente acabou emagrecendo, né? Então, para o casamento, às vezes acaba ficando ansiosa, às vezes tem que dar uma ajustadinha ali na cintura. Mas, assim, defeito de modelagem não aconteceu mais. Né? Agora, quando a cliente tem um corpo muito diferente, você, já observou ali, nossa, essa cliente tem um corpo bem diferente. Aí vale a pena você ir lá, fazer um protótipo antes, né? Corta numa telinha, pede para ela vir provar, para você realmente entender como que é aquele formato de corpo. E aí sim, você vai ter muito mais segurança na hora de cortar o teu tecido, né? E quem está começando agora também, ainda não tem muita essa intimidade ali com a modelagem, né? Com essas alterações para cada modelo, vai fazendo sempre o protótipo. Eu fiquei anos da minha vida fazendo protótipo. Então, eu recebia uma encomenda de vestido, eu ia lá e fazia um protótipo. Aí a cliente vinha, provava, eu marcava quando precisava fazer algum ajuste, alguma coisa, corrigia o molde e daí sim cortava o tecido. E aí ela vinha provar mais uma vez, sabe? Então, eu aprendi muito fazendo esse protótipo, aprendi muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque ele é para você testar, sabe? Não é para você perder tempo ali fazendo acabamento, porque ele é diferente da peça piloto. O protótipo é diferente da peça piloto. Ele é só para você testar, não precisa fazer acabamento ali. A não ser que você queira treinar, praticar um acabamento. Daí você pode fazer no protótipo. Mas a ideia dele é você visualizar a modelagem. Como que essa modelagem vai vestir no corpo da cliente, né? Se ela vai vestir certinho, né? Se a cintura tá no lugar, né? Se tá tudo certo, tudo no lugar, tá? Então, assim, a pence, né? Essas pences aqui, como eu falei, elas são importantes, né? Pra gente poder contornar um volume, né? Principalmente quando a gente trabalha com tecido plano, tá? E aí a gente pode criar pences, dependendo do modelo de roupa que a gente vai fazer, a gente cria. E aí a gente elimina elas em recorte ou transfere para algum lugar no molde, tá? Pode transferir, como a gente também pode, através dessas mesmas pences, a gente pode transferir e fazer pregas, a gente pode transferir e fazer um franzido, né? Então, olha a possibilidade, olha que legal, né? No começo parece um pouco, assim, parece difícil, mas ele é bem prático. Ó, vou pegar aqui. Ó, quem quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão ou pode abrir o áudio e interromper, tá bem? Então tá, ó, vou pegar a minha base aqui, né, ó, a minha base, somente até a cintura ali. E aí, agora a gente vai fazer uma transferência de pence. Vamos transferir ela para um outro lugar, né? Vamos transferir aqui. Então, você vai vir bem no ápice ali da tua base, bem no biquinho do seio, vai marcar um pontinho. E agora a gente vai vir, ó, nessa pence da cintura. Como eu quero transferir todo o volume para cá, eu vou começar nela. Então, eu começo ali nela e agora é só redesenhar a base aqui. Então, ó, redesenha todo o contorno, parte da frente, decote. Só redesenhar agora aqui essa parte do ombro. E redesenhar a parte da cava. E aqui você desenha somente até essa pence de cava, ó. Marca um tracinho ali, no início da pence. Agora, vem, ó, bem no ápice aqui, ó, onde tá o ápice, coloco a caneta. Agora, eu vou girando, ó, girando, 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 até fechar. Então, eu consegui fechar ali o volume daquela pence. A minha base, ó, inclinou, né? Ela, ó, já mudou o formato, a posição dela. Então, a pence, ó, tá fechada. Confirmo pra ver se, ó, bateu ali, ó, tá certinho.
Agora, só terminar de redesenhar a cava. E agora eu desço desenhando aqui a parte da lateral, até chegar na pence do busto. Chegando aqui na pence do busto, ó, eu marco aquele tracinho ali, certo? Ó, o quanto que já, ó, deslocou ali, ó, a pence, ó, já foi o volume da cava para lá. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Giro, 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 fechando essa pence do busto. Olha o quanto que já inclinou a base, inclinou bastante. Só redesenhar aqui a lateral. E desenhar a parte da cintura. Somente aqui, ó, até chegar, ó, na pence. Ó, até vem nessa linha aqui, ó, da pence. Certo? Inclinou bastante, né? Então, vai ficar assim. Eu vou pegar aqui um canetão para poder marcar melhor essa pence. Então, ó, vou vir lá do ápice e agora eu vou marcar aqui. Olha o tamanho que ficou a nossa pence de cintura. Então, o volume da cava e o volume do busto foi parar tudo na cintura. Vou redesenhar, então, o decote canoa. Vou subir 2 centímetros aqui na linha do ombro, ó, 2 centímetros para cima. Agora, vou redesenhar a minha cava. Você pode pegar uma régua aí para fazer bem certinho. Ó, só redesenhar bem certinho. Agora aqui, ó, vamos redesenhar essa parte da lateral, porque ela dá como se fosse uma quebra ali, um biquinho. Então, tem que corrigir para ficar bem certinho. Cintura também. Ó, vou deixar tudo mais reforçado a linha aqui para ficar melhor para vocês verem. Vou fazer o ombro aqui, a largura que eu quero, tá? Só você definir entre 4, 5 ou 6 centímetros. Agora, eu venho, ó, desenho o meu decote. Pode fazer ele com uma régua para ficar mais certinho. E vou reforçar essa linha aqui, ó, do meio da frente, tá? Do centro-frente. Certo? Agora, vamos marcar aqui, ó, as informações. Meio da frente. Aqui, ó, esta pence é o seguinte. Sempre que você transferir um volume para essa pence de cintura e você for costurar, é bom você deslocar, ó, do ápice para baixo 1,5 centímetros, tá? Desce um pouquinho para a costura não terminar bem em cima, bem no biquinho do seio, tá? Porque dela fica um pouco mais bonita se você deslocar um pouquinho, tá? Desloque e dá como se fosse uma curvadinha, ó. Faz como se fosse uma... Dá uma arredondada ali, ó, uma curvinha para ela não formar bico, tá? E aí vai ficar bem bonito. E quando, ó, tem esse acúmulo ali, ó, essa pence muito grande, a gente acrescenta uma margem de costura ali na pence, tá? E elimina esse excesso. Ó, já vou começar a acrescentar a margem de 1 centímetro na cintura e já vou colocar aqui na pence, ó, 1 centímetro de margem de costura, para não ficar aquela dobra muito grande de tecido. E agora é só continuar acrescentando margem de costura em todo o contorno. Agora é só acrescentar aqui, ó, todas as informações, o fio, o nome,
Frente, vestido decote canoa, com uma pence na cintura, tá? Essa pence que a gente fez. Tamanho 40, uma vez no tecido e uma vez no forro, ok? E agora, feito isso, eu vou ó, recortar e vou fechar essa pence para vocês verem como que vai ficar o volume ali do busto. Recorto aqui. Ó, como ele já forma uma caixinha de seio. Vou prender aqui, ó, com um alfinete. Certo? Olha, e aqui ele formou já, então, toda a caixa do seio. Aqui embaixo é só redesenhar. E já dá para recortar, que já tá pronto. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas preguinhas aqui. Ele vai ter preguinhas, ó. Vai ter 3 preguinhas. Vamos fazer com 3 preguinhas, ó. Ele vai ter preguinhas, ó. Não é uma pence costurada, são preguinhas aqui na cintura. Tá certo? Então, para fazer preguinhas, eu também vou ter que transferir a minha pence. Aí vai lá, pego a minha base que eu fiz, né? E a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aí, seguinte, o que a gente pode fazer aqui de diferente? A gente pode definir aonde que a gente quer essas preguinhas. Se todas essas pregas, elas vão vir na direção do ápice. Acho que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, se todas essas pregas, elas vão vir, ó, na direção do ápice, porque aqui pode ser uma. Ó, aqui na cintura já pode ser uma preguinha. Mas a preguinha daqui, ela vai vir inclinada para cá. E essa preguinha aqui também vai vir inclinada para cá. Ou ela vai vir mais retinha e mais retinha. Tá? Isso é importante. Porque eu posso sim fazer ela mais retinha. Só que daí eu vou ter que tem um joguinho aqui, ó, que a gente tem que fazer para conseguir fazer ela ficar retinha, tá? Então, vamos fazer ela retinha, só para vocês verem. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, ó, precisa desenhar, então, ó, na tua base, ó, na base, você vai ter que desenhar daí, aonde que você quer a tua prega. Deixa eu só vou riscar, acho que eu vou riscar aqui e eu mostro para vocês. Então, vamos fazer aqui uma, e aqui vai ser a outra. E aqui a outra. Ó, eu fiz aqui, ó, as linhas. Então, ó, aqui vai ser uma prega, aqui, ó, vai ser uma onde já tá a pence e aqui vai ser outra prega. Estão retinhas, né? Elas não estão inclinadas, certo? Para transferir um volume para uma prega reta, eu tenho que fazer uma linha agora dela encontrando aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu risco aqui, ó, encontrando ela ali. Então, eu venho aqui, ó, risquei encontrando ali e risquei encontrando ali também. Certo? Então, tá. Agora que eu fiz isso aqui, eu sei que aqui, ó, eu tenho uma, né? Aqui eu também tenho uma. E agora, aqui, para facilitar, a gente pode cortar. Então, eu peguei a tesoura, ó, vou cortar onde foi feita essa marcação. Vou cortar, ó, esse biquinho aqui que eu desenhei até chegar lá no ápice. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, eu corto onde eu fiz aquela linha reta. E agora, eu tenho que cortar essa quebrinha ali. Certo? Agora, dá para redesenhar a base. Ó, vou começar aqui embaixo, pela linha da pence, ó, onde eu quero o meu primeiro volume para fazer a minha primeira prega. Tá? Então, eu começo ali, ó. Comecei ali, vou redesenhar, frente, decote, ombro. E agora, eu vou desenhar somente aqui, ó, até esta pence da minha cava. Vou fazer aqui, ó, um tracinho, marcando ela, ó, marquei ali onde ela começa. Vou colocar a caneta no ápice. Ó, tá marcado ali. É ali que eu vou transferir. Então, todo esse volume da cava, ele vai vir parar, ó, ali. Vai abrir aqui embaixo, na minha primeira prega, tá?
Então, tá. Vou girar. Gira, gira até fechar. Ó, verifico se encontrou lá. Encontrou. Ok. Olha como a base já inclinou e olha como já abriu ali embaixo. Ó, vou marcar. Novamente, ali onde tá a minha linha. Ó, vou abrir aqui, vou deixar ele onde ele tava, só para vocês verem o quanto que ele abriu. Então, todo aquele volume lá da cava, ó, ele veio parar aqui embaixo já para formar a minha primeira preguinha. Vou até desenhar aqui, para vocês poderem visualizar melhor depois, tá? Ó, eu abri ali e tô desenhando aqui embaixo. Esse aqui é todo o volume que já foi transferido. Ok? Então, beleza, ó. Só verificar se tá tudo certinho, ó. Tá tudo ok. Tudo ok, tudo no lugar. Ó, aqui embaixo agora eu prolongo, tá? E vou até onde tá a minha pence de cintura. E aqui na parte da cintura eu mantenho, tá? Não tem por que mexer, porque ela vai permanecer, porque eu vou fazer uma prega aqui no lugar. Ó, dou espaço, continuo e vou até onde está a outra linha, que é onde vai ser a minha terceira prega. Ó, marquei um tracinho ali, ó, marquei ali. E agora eu vou continuar redesenhando aqui em cima, na minha cava, até chegar aqui na minha pence de busto. Cheguei, marquei um tracinho, volto pro ápice, ó, tá marcado aqui embaixo, na cintura. Agora venho aqui e giro, porque, ó, todo esse volume do busto vai parar ali embaixo na minha terceira prega. Deixa eu arrumar melhor a minha base. Aqui, aqui. Certo, pronto. Então, tá, ó. Fechou ali. Vou redesenhar a minha lateral, né? Olha só o quanto que inclinou, né? Inclinou bastante já. Vou desenhar a cintura até chegar aqui nessa linha onde eu marquei a minha terceira pence, certo? Então, ó, marco aqui e agora deixa eu, ó, se eu só vou voltar ela aqui, ó, lá onde ela tá, aquele primeiro pontinho, para vocês verem o quanto que abriu, né? Ó, abriu bastante. Vou redesenhar aqui e preencher todo esse volume para depois ficar bem fácil para a gente visualizar, tá? Ó. Vou riscar todo ele aqui. E aqui ficou um volume maior, tá? Vai ser uma prega maior, porque a pence de busto é maior, tá? Ele é maior. Vou pegar meu canetão para redesenhar. Ó, vou vir aqui, vou desenhar já essa pence da cintura, que nela eu não mexi. Ela ficou no mesmo lugarzinho dela. Aqui vai ser feita uma prega. Ó, vou redesenhar melhor essa aqui. Certo? Ó, minha primeira preguinha. E agora aqui é a terceira preguinha, que ficou mais volumosa. Se você quiser deixar todas as pregas com a mesma profundidade, você pode. Você liga, ó, faz um corte nas três, ligando todas elas ali no ápice, e aí você distribui melhor o volume para ele ficar equilibrado, tá bem? Agora aqui a lateral, a gente precisa redesenhar para não deixar aquela quebrinha. Vou redesenhar ali a minha cava, subir 2 centímetros no ombro. E agora só redesenhar. Aqui, ó, vou definir a largura que eu quero o meu ombro e também como que eu quero o meu decote. Só redesenhar. Vou reforçar essa linha do centro, do meio com o canetão. E agora aqui, olha, eu vou dobrar todas essas pregas aqui, ó, para o sentido da lateral. Mas se você quiser pregas elas para o sentido do centro-frente, aí você dobra para o sentido do centro-frente. Eu vou fazer no sentido da lateral. Então, eu preciso dobrar aqui, ó, eu venho.
Dobro aqui. E agora eu vou colocar um alfinete para travar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha segunda prega. Eu dobro, tombo, aperto ali um pouquinho. E vou colocar um alfinete para travar. Ok? Ó, como ele já tá formando uma caixa de seio, né? Tá formando um volume bem legal e elas estão ficando retinhas. Certo? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na minha terceira preguinha. Eu venho, ó, fecho ela. É bom sempre colocar a mão por baixo, aqui, ali, é como se você estivesse simulando o volume do seio, porque você consegue, ó, moldar melhor, tá? A dobra ali da preguinha, ó. Coloca embaixo, ajeita bem, pro teu molde ficar bem alinhado. E só colocar um alfinete pra travar. Certo? Olha como ele formou uma caixa de seio bem bonita. Ficou muito bonito, ficou bem diferente. Legal, né? Então, agora aqui embaixo, eu vou pegar a minha régua e eu vou, ó, redesenhar aqui, tá? Com essas pregas fechadas. Então, é muito importante que quando você vai fazer preguinhas, você feche todas as tuas pregas para depois você redesenhar a parte da cintura. Senão, depois ela pode acabar faltando tecido ali, né? Que muitas vezes, quando a gente faz uma prega, né, dependendo da onde essa prega fica, ou conforme a curvatura, enfim, ela acaba formando até biquinhos, né? Forma bicos ali, e isso precisa estar ali no teu tecido depois, senão ele pode faltar, tá certo? Então, sempre que você for fazer pregas, primeiro feche elas para depois acrescentar a margem de costura e aí sim cortar. Então, agora eu vou acrescentar 1 centímetro de margem aqui em todo o contorno. Certo? Vou acrescentar já a informação aqui, meio da frente, dobra. Vamos fazer a linha do fio. Já vou colocar aqui todas as informações no molde. Então, ó, frente, vestido decote canoa, com pregas, tamanho 40, e uma vez no tecido e uma vez no forro. Ok? E agora que, ó, com as preguinhas fechadas, a gente vem e corta aqui. Certo? Ó, cortei. Vou terminar de cortar. Pronto, ó, já cortei tudo. Então, olha só como que ficou bem bonitinho, ó. Ele formou a caixinha do seio, a caixinha do busto, e ficou bem legal. Vou abrir agora aqui as pregas para vocês verem, ó. E aqui, ó, ficou também como se fosse um leve arredondadinho. E aqui, ó, se você for fazer franzido, ele vai ficar desse jeito aqui, mais arredondado. Quem aqui já tinha feito... Antes da gente continuar, né, para não ser muita informação, quem aqui já tinha feito alguma prega daquele jeito ali que eu mostrei?
A Zilda não, Josi não. Eu não. A Josi transferiu umas pences, né, Josi, essa semana para fazer um vestido que ela perguntou, mas ela transferiu as pences aqui, tanto da cava, busto, tudo aqui para cima pro decote, para criar um volume mesmo solto aqui, porque o vestido ele era franzido aqui. Aí para fazer todo aquele efeito bonitinho, ela fez isso, ela transferiu tudo para cima, né? E deu certo, né, Josi? Ouviu? Ó, tá ali o vestido. Ai, que legal. Então, assim, meninas, essas transferências de pence não é para tudo que vocês vão usar, que nem eu falei, depende muito do modelo. Então, você pegou um modelo de vestido para fazer e você dá uma interpretada ali nele e aí você pensa, opa, esse aqui eu vou ter que transferir tudo para a cintura, né, para ele ficar certinho. Ou, opa, esse aqui tem pregas, então eu vou ter que transferir esses volumes para as pregas. E quando às vezes a peça tem muito prega e a prega é mais profunda, você precisa ir abrindo ainda o teu molde. Além desse volume que já foi colocado ali, você precisa ir abrindo ele, criar mais volume, sabe? Então, assim, tudo depende do modelo que você está interpretando. Por isso que eu sempre né, do princípio, da base de corpo. Através da base de corpo eu consigo fazer qualquer coisa, tá? Então, ó, vamos continuar aqui. Se cair, daí eu retorno para vocês, tá? Mando o link lá de novo. Mas vamos lá. Então, agora a gente vai fazer um vestido que em vez dele ter essas preguinhas aqui que eu mostrei para vocês, ó, 3 preguinhas, né? Ele não vai ter preguinhas, não. Ele vai ter um recorte. Ó, vai ter só o recorte, ó. Só vai ter o recorte aqui mesmo, tá? Então, ó, um vestido assim, não precisa eu transferir pence para nenhum lugar. Eu só fecho elas e elas vão ser eliminadas no recorte, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui. E aí, tá. Beleza. Eu vim aqui com a minha base, né? Então, para fazer um corpinho assim, não precisa eu ficar transferindo pence para lugar nenhum. Eu só vou vir, eu vou redesenhar a minha base inteira certinho aqui, ó. Professora? Pode falar. Eu coloquei aqui em tela cheia no celular e dá para ver nitidamente a aula. Se elas conseguirem fazer a mesma coisa. Tela ainda cheia. consigo até colocar o zoom para ver os detalhes da modelagem. Ah, que legal. Tentem aí, meninas. Assim, onde tem a mão, o desenho da mão, tem 3 pontinhos que dá para você apertar, aí tem lá a opção tela cheia. Aí dá para colocar a tela bem grande, ainda dá para botar o zoom. Eu Não, consegui, meu não tem, não. coloquei, tem que apertar na tela da professora, os 3 pontinhos, Isso, aí isso. abre. Deu certo, meninas? Para mim também Isso, na deu. tela na da professora deu certo. Deu certo? Ai, É que isso bom. aí. Tá, muito bom. Então tá, eu vou continuando aqui. Se cair, eu mando o link de novo para vocês, tá bem? Agora sim, o meu também deu certo. Ah, que bom. Que bom, que daí fica melhor para vocês verem. Mas então tá, meninas, ó, vamos lá. Para fazer com recorte, né, ó, não precisa você se incomodar em transferir pence, em girar a base para lugar nenhum, ó. Você só vai redesenhar a tua base. Redesenha a tua base, marca onde que já estão as tuas pences, né, fundamentais ali e fechou. Ô, professora, ó, Pode falar. eu coloquei meus 2 dedos na minha tela e ampliei, dá para ver só a tela mesmo que você tá desenhando, fica até melhor. Fica melhor? Ai, que bom. Fica. Que bom. Que bom, meninas. Então tá, ó, aqui agora eu só venho e ó, redesenho, né, as pences aqui. Ó, Nossa, redesenho. ficou bem legal agora, ficou bem visível. Ai, que bom, viu? Só se desse para nós fazer um replay do começo, podemos fazer. Então, eu já posso. Agora eu já posso, então, aqui, ó, desenhar a minha cava. Vou subir 2 centímetros ali no ombro e só redesenhar aqui, certo? Aqui, ó, vou definir a largura que eu quero, o meu ombro, e já vou desenhar o decote. Agora aqui, ó, vou reforçar essa linha do centro.
reforçar essa linha aqui da cintura. E agora aqui a gente já pode, ó, definir aonde que vai ser esse recorte princesa, tá? Então, eu sempre faço ele um pouco acima da pence, ó, dessa pence ali, ó, que eu criei, tá? Então, geralmente ali, ó, meio que no meio da cava. Mas se você quiser fazer mais alto ou mais baixo, você também pode, tá? Mas eu gosto de fazer aqui mais ou menos no meio, porque ele fica mais harmônico. Aí você pode descer ele mais, ó, redondinho, assim, ó, mais arredondadinho, tá? Sempre que tiver uma curva mais redonda, ele vai ficar mais romântico. Principalmente olhando na lateral do corpo, tá? Então, você pode fazer assim, mais arredondadinho. Ou você pode fazer ele assim, um pouquinho mais retinho, tá? Que ele fica um pouco mais moderno, né? Eu gosto bastante desse mais retinho. Mas é sempre bom você observar, né, a tua cliente, se ela é uma cliente um pouco mais romântica, né? Ou se ela é uma pessoa que gosta, né, de um pouco mais de modernidade. Então, você consegue também trazer essa suavidade ali para as curvas, né? Ou deixar ele um pouco mais retinho, tá? Aqui, ó, agora é só a gente cortar. Então, não precisa jogar o volume para lugar nenhum. É só desenhar o recorte e vamos cortar. Cortei aqui até o ápice. Vou já tirar fora esse volume aqui, que seria a pence, ó. Vou jogar fora, porque a gente não vai usar, né? É um recorte. Então, ó, já tirei ele aqui. E agora, é só fechar essa pence aqui, ó, do busto. Você pode cortar ela ou dá para dobrar. Eu vou dobrar aqui. E agora, ó, é só dobrar. Fechando, ó, ela bem certinho. Verifica se o teu ápice tá bem certinho ali também. Ok? Eu vou colar aqui. Pronto, e olha só como aquele volume, né, do busto, ele já foi parar lá na cintura automaticamente, né? Então, a gente ó, só tá fechando as pences para eliminar tudo no recorte, mas é como se estivesse transferindo o volume, por quê? Porque o recorte ainda tá, né, eu não acabei de, eu não separei, né, a lateral do corpo ali né, com o centro da frente, eu ainda não separei, né, eu deixei ali ele grudado até fechar aqui, né, só para vocês verem como ele vai jogando o volume. Então, vou fechar essa pence aqui, ó, da cava também. É só dobrar ela até o ápice ali. Arruma bem, para ficar bem certinho. E agora, é só colar. Então, as duas pences já foram fechadas e não precisa fechar mais nada, que já tá tudo certo. E olha só como o volume foi para tudo ali, para a cintura, né? Ou seja, se eu fosse fazer uma pence, eu poderia deixar uma pence na cintura, que foi o caso lá do nosso primeiro corpinho, né? Mas aqui a gente vai eliminar no recorte, tá? Então, feito isso, agora, ó, eu vou arrumar aqui, aproveitar e já corrigir essa lateral. Vou redesenhar aqui, ó, a parte da cava, porque ele dá aquela quebrinha. E aqui, ó, bem no ápice, na parte da lateral do corpo, se der formar um biquinho, você precisa dar uma suavizada, para ele ficar mais harmônico e mais bonito no corpo. E agora, aqui, é só cortar. E aí, aqui você escolhe, né? Se for mais redondinha, corta ali mais redondinha, curvinha, ou se não, mais retinho, tá? Eu gosto mais retinho. Vou marcar o pique do ápice. E agora é só acrescentar a margem de costura em todo o contorno. Se você quiser já separar a lateral aqui do corpo, ali do centro, né, da frente, já separar aquele recorte, pode separar. Eu vou deixar porque daí eu já acrescento a margem de costura tudo numa vez só. Vou acrescentar aqui embaixo, tudo certo. Vou acrescentar aqui já informações, meio da frente, dobra, o fio.
fio aqui da parte da lateral. E aqui, frente, lateral, vestido, decote canoa com recorte. Tamanho 40, 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. E aqui, ó, centro-frente, vestido canoa com recorte, tamanho 40, uma vez no tecido e uma vez no forro. E agora é só recortar. Ó, vamos conferir para ver se tá batendo, ó, tá tudo batendo, tudo certinho. Essa conferência é muito importante, para que depois tudo encaixe na hora de você costurar. E agora só vai ficar faltando mesmo a margem de costura no recorte. Ó, ficou certinho aqui, assim o nosso corpinho com recorte. Agora eu vou vir aqui e eu vou fechar, tá, o recorte, para vocês poderem ver como que ele vai ficar, né, formando ali a caixa do seio, ó. Vamos fechar. E a gente já consegue ver que ele já forma a caixa, né, vai ficando bem bonitinho assim. Pronto. Olha que legal. Ficou certinho, né? Vou colocar a mão aqui embaixo, ó. Bem certinho, bem bonitinho. Formando o voluminho ali do seio. Sem pence, sem nada, só com recorte. Ficou lindo, né? A, a Maria Luciene fez um, né, decote canoa bem bonito. Agora eu vou fazer o de festa mesmo, que ela vai ser madrinha de um casamento. Aí depois eu vou estar lá te pedindo ajuda. Ah, vai ficar muito bom. Muito legal. Então, assim, no começo, meninas, ó, sinceramente, a gente fica meio assustado com essas transferências de pence, sabe? Mas depois se torna uma diversão. É legal você ficar girando ali, transferindo para um lugar, para o outro, você vê as formas que você vai criando. Porque, assim, a modelagem, ela não é fácil, né? A modelagem, ela exige ali que a gente busque estudar, se dedicar, né? Então, assim, a modelagem... Vocês estão me ouvindo? Que parece que tem uma interrupção na conexão. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo também. Ah, então, beleza. Então, assim, exige dedicação, sabe? Esse olhar. Mas quando você começa a buscar explorar, a entender, a testar, sabe? Nossa, o que eu gastei... Gente, olha, eu ia comprar TNT, eu trazia, nossa, rolos de TNT só para testar, só para eu ver. Porque aí você começa a explorar, a entender. Opa, então se eu ficar de pezinho direção do bico do seio, né? Então, assim, você vai testando, você vai vendo. E sempre que você vai fazendo isso, você vai ganhando mais confiança. E sempre que tiver um modelo de vestido diferente, que alguma cliente traga para você fazer, você vai sentir aquela empolgação. Por quê? Porque é algo desafiador, mas só que você quer encarar aquele desafio. Porque você quer ver como que vai ser, né? Então, é como se a cliente estivesse te dando uma de você experienciar algo que você gostaria de aprender, sabe? Então, ó, tá vendo que a gente vai mudando essa visão? A gente perde o medo, sabe? Aquele medo de, nossa, e esse vestido aqui? Né? Por que ela resolveu escolher esse modelo? Por que não escolher um modelo mais fácil? E, na verdade, é esses modelos que fazem com que a gente vá aprendendo mais, sabe? A gente vai aprendendo bastante. Então, ó, é sempre ir buscar olhar, entender, testar e começar a buscar se divertir com a modelagem. Porque quando você buscar se divertir, você vai ver o quanto que vai fluir, o quanto que é legal você fazer essas coisas assim, sabe? Então, vamos lá. Todo mundo conseguiu dar o zoom aí? Tela cheia? Tá ótimo. Tudo certo? Então, beleza. Maravilha.
vestido que eu lhe falei, que eu entrei no curso para fazer, vê se dá para ver direitinho aí. Tô. Um azul, tomara que caia, né? Mas os detalhes, dá para ver? Os detalhes não dá pra ver muito a saia. Levante um pouquinho mais a folha. É mais ou menos. Parece que ele é meio tipo um drapeado, assim, não dá pra entender muito bem. Muito drapeado, deve ser difícil. Deixa eu ver aqui. Depois você pode mandar foto lá no grupo pra gente ver. Eu mandei essa foto. Esse vestido, eu entrei no curso para me fazer, mas não consegui. Tô com um monte de pedaço de pano, já tem mais de 15 anos isso. Entendeu? Você começou a fazer ele e você não finalizou. Nem a professora, na verdade, a professora ela mesma não conseguiu fazer esse vestido. Ela teve que pagar o tecido que eu tinha comprado para minha filha, que arrumou esse modelo não sei onde. Aí queria, né, ir para uma festa, mas acabou que não deu para fazer, não conseguimos fazer. Ele é todo, deixa eu ver aqui, ele é todo drapeado na cintura e tipo aqui, ó. Eu tentei assim, para cá, tipo umas pregas assim, e ele é todo drapeado aqui. Ele é muito bonito, mas não fiz de tudo, mas não consegui fazer. Mas o tecido você ainda tem? Ou você já chegou a cortar? Tenho, tá tudo lá, tá tudo guardado o vestido. O laço eu fiz, ficou muito bonito o laço, só que ficou bonito. E um monte de pedaço, que tem que ver como é que tá agora. É porque assim, aqui são 2 saias na frente, atrás não dá pra mim ver como é que é direito. Mas são tipo 2 saias aqui. E tipo, não sei, balonê, tipo balonê. Não entendi, não consegui fazer, não. Cortamos tudo, mas na hora de eu fechar, não deu certo. Aí deixei pra lá, fiquei com raiva, deixei pra lá, saí da escola, ainda fiquei lá, ainda fiquei, como é que é? Ela ainda ficou me devendo 1 mês que eu saí. Eu digo, eu quero aprender, chego lá, as alunas que tá lá ensinando pra gente, eu saio fora. Entendeu? E tô até hoje com esse vestido aqui. Eu falei pra minha filha um dia, se eu conseguir fazer ele, eu vou soltar fogos. Então vamos soltar fogos, vamos finalizar esse vestido aí. Tá, depois eu vou mandar no seu privado, assim, bem de dia, mais focado, porque à noite fica difícil de ver, né? Isso, daí pra conseguir ver os detalhes certinho, como que é feito. Porque tem alguns drapeados que a gente precisa ir abrindo o molde e formando como se fosse cascata, sabe? É bem diferente. Até a minha equipe ali estava finalizando já a edição das últimas aulas ali de modelagem que eu gravei, e logo eles vão liberar, né, várias mais aulas ali, tem mais uns decotes diferentes que eu trouxe para vocês, com drapeado, uns recortes bem diferentes, e vai ter bastante aula de manga, né, de manga, e tem essas mangas com cascata, né, com as pregas diferentes. Então tem saia que faz aquela mesma ideia da cascata para ela ir dando como se fosse mesmo ali uns degraus nela, né? Vai ficando um drapeado diferente. Entendi. Eu mesmo, eu fui lá para assistir algumas aulas, eu não consegui abrir, eu falei, essas aulas não foram liberadas ainda, eu já estou querendo assistir. Aí eu vi que as aulas não tinham sido liberadas ainda, mas a gente espera, né? Tem tempo. Eles já estavam finalizando. Já estavam finalizando ali para colocar em ordem. Tem bastante aula mesmo que vai ser liberado. Então, assim, nessa questão aqui, ó, da transferência de pence, né? Para transferir ali, ou eliminar no recorte, ou criar pregas, ou se fosse fazer franzido, deu para entender? Alguém tá com alguma dúvida ainda? Não, eu pelo menos vou tentar na prática, né? Também. Tentando na prática para ver, né? Só na prática que a gente vai saber. Qualquer coisa a gente faz o moldezinho, pega um tecidinho lá, um retalho, alguma coisa que a gente não vai usar, e vão recortar e fazer para ver se tá tudo certinho, né? Eu tenho muito retalho, caixas e caixas de retalho grande, pequeno, de metros, tem muito. É isso. Mas o problema é meu tempo, por enquanto. Faz e tenta para ver se fica bom, né? É verdade. Muito bom. Vânia, pode falar, Vânia.
Eu queria saber sobre como a gente faz a parte de uma, não sei como falar, de tule. Tipo uma blusa de tule que você faz a aplicação de renda nela. Como que eu faria? Como que você Se tem que faz? fazer alguma transferência de pence, como que faz? Tem que transferir a Pace, sim. Gravei já essa aula também, eles vão subir tudo junto, essas aulas. Tanto do corpinho de tule, como também de manga de tule, para ficar bem justinha, bem certinha, né? Então, assim, vai ser feito mais ou menos aqui. Deixa eu achar. Ó. Vai ser feito mais ou menos, né, nessa ideia que a gente fez esse aqui, tá? Vai ser transferido, né? Vai ser fechado aqui, vai ser fechado aqui. Eu sempre transfiro pro busto, tá? Tem sim a possibilidade de você fazer o corpinho aqui sem a pence aqui, fazer ele inteiro, sem pence nenhuma, mas depende muito do tule que for usar. Se for um tule que tenha bastante elasticidade. Então, no geral, o que eu sempre faço? Eu sempre deixo uma pence aqui, tá? Eu não faço aquela de busto, eu deixo na cintura, porque você acaba cobrindo com renda, alguma coisa. Ou se precisar dar uma estruturada, coloca uma barbatana aqui, aí, né, fica melhor, tá? Então, assim, agora, o que acontece no tule também, né? A gente precisa subir um pouquinho o ombro pra cima e subir um pouquinho a cava também pra cima, tá? Sobe um pouquinho lá e sobe um pouquinho aqui. Porque para ele ficar mais certinho no corpo, né? E como ele tem essa elasticidade aqui, se a gente deixar o ombro bem certinho no lugar, ele pode acabar ficando, parece que saindo fora, sabe? Ele não fica em cima do ombro, né? Por conta da própria telinha dele, né? Então a gente sobe um pouquinho o ombro e vem e sobe aqui embaixo também, para ele ficar mais certinho, para não ficar muito cavado. E aí ele vai ter a cava mais certinha, né? Pode fazer ele mais fechadinho aqui. E daí só pence embaixo na cintura. E aí você faz ela para acrescenta a margem de costura, né? 1 centímetro para não ficar aquele excesso tombado, né? Aquele excesso de tule tombado, tá? E aí a parte das costas, ela é bem mais... Vou até pegar uma base aqui de costas. Porque a parte das costas é só você fechar essa pence aqui, ó, né? Você pode fechar ela e redesenhar esse molde com ela fechada. Ou você pode redesenhar ele e eliminar essa pence aqui, ó, no centro costas. Elimina ela aqui no centro costas, ele vai ficar tudo certinho. E aí aqui é a mesma coisa. Tem que subir 1 centímetro para cima, sobe aqui e redesenha aqui, tá? E aí você vai ter as costas sem pence. Daí a parte das costas ela fica inteira certinha. Só que, dependendo, né, como eu falei, da elasticidade do tule, você ainda precisa dar uma ajustadinha nas laterais. Deixar como se fosse um pouquinho menor. Entendi. Um pouquinho menor, entendi. porque ele dá uma laceada. Mas a aula vai ser liberada tudo junto, tá? Vai ter essa aula sobre corpinho e sobre manga, né? Para ter aquela manga justinha no tule também. Beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Professora Andréia, Pode falar. teve uma cliente que ela me mandou um modelo de vestido, que aqui ele é todo drapeadinho aqui, ó. Uhum. Aqui assim, todo drapeadinho, né? Só que aqui, nessa parte aqui, lá o que ela me mandou, ele é aquele que sobe aqui assim, bem fininho, só que ela não quer, porque ela quer com manga. Então eu tô pensando, e aqui ela quer mais fechado, ela quer ela quer quadrado aqui no decote, né? Mas ela quer essa parte aqui drapeadinha. Será que eu vou ter que recortar, fazer um recorte aqui para fazer o drapeado, depois fazer essa parte aqui para colocar a manga e aqui ficar mais fechadinho? Para ficar certinho, depende muito de como que é esse drapeado. Depois você ele é franzidinho assim, ó. Ele é um franzidinho assim, sabe? Assim, ó. Todo assim. Eu vou te mandar a foto depois para você dar uma explicada para mim, porque eu já fiquei pensando em fazer, porque na verdade ela quer mudar, porque ela quer colocar manga, né? Só que lá ele é só aqui, mas ela quer modificar, ela quer quadrado aqui, sabe? Uhum. E essa parte ela quer drapeado. Aí eu falei assim, ela vai mudar o modelo, mas aí como é que eu vou fazer aqui quadrado aqui e esse drapeado aqui? Teria que ver a foto, porque assim, dependendo do modelo, você consegue
às vezes certinho aqui só abre embaixo, se ele tiver um recorte embaixo do seio, né? Bem embaixo do... ó, tipo, bem embaixo do seio, aqui se ele tiver um recorte, você consegue jogar as pences e transferir e criar aqui. Mas se o dela vai ter em toda parte, como se fosse preguinhas, daí vai ter que fazer como se fosse um recorte, criar aquela estrutura para depois embutir ali. Então tem que ver o modelo para ver como que é realmente a ideia. Eu vou te mandar depois, né, para você me dar uma orientação, porque é como a gente como a gente tá com esses vestidos de festa agora, tem coisas que a gente fica meio perdida, né? A gente fica pensando e fica um pouco perdida mesmo, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Ana Amélia? Professora, vou ter que fazer um vestido para uma cliente, só que o vestido que ela me mostrou, depois vou até postar no grupo para você me dar uma ajuda aí. Eu observei que eu fiz até um protótipo aqui em casa, só que eu vi que ficou muito bambo na lateral. Aí eu coloquei pence, mas mesmo assim não adiantou. Aí eu observei que a cava do vestido ela é bem alta. Isso é comum, é normal, por exemplo, quanto mais alto o decote for, e o decote é o decote V, né, com alcinha, só que ele é alto, então quanto mais alto ele for aqui nessa região do busto, mais caixa eu tenho que colocar aqui na lateral, a cava tem que ficar alta. Não precisa a cava ficar alta, sabe? A cava, você até pode fazer um vestido para uma pessoa que tenha bastante seio, até uma super cava, né? Que tem vestido que a gente faz mais cavadão, aqui às vezes o modelo dele não precisa. A gente faz ela mais fechada aqui, quando a cliente às vezes tem aquele incômodo, não quer mostrar aquela gordurinha, daí a gente até fecha um pouco mais aqui, né? A cava. Mas ele não precisa. Mas agora assim, aonde exatamente aqui em toda a lateral que ele parece que tá bambo? Ele tá tipo folgado nela? Como que tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, eu vou dar uma olhada aqui no modelo, aí eu vou mostrar para você. Ele é bem alto aqui, né? O decote dele é alto, é o decote V bem alto, uma alça, né? Alcinha bem fina. Só que eu observei que começa a cava, ela é bem alta, ela começa daqui, ó. Aí eu fui ver, eu disse assim, nossa, então eu acho que tá ficando bambo por conta dessa altura da cava, né? Só que eu não fiz o teste. Eu só tô perguntando se realmente isso acontece. Quanto mais alto o decote, mais alta a cava vai ser. Não vai, não, porque você pode fazer um decote mais alto aqui, ó, mais fechado, e põe uma alcinha aqui, pode vir cavando ele. O que pode ter acontecido, né? Porque às vezes é feito, né? Esse vestido você que tá fazendo ele mais alto, ou ela trouxe? Eu vou ter que fazer. Ele é todo de tule illusion. Ah, entendi. Ela trouxe o modelo e para você fazer um. Ah, tá. E aí o dela que tá dando esse problema. Não, é que eu que fiz. Eu fiz um teste aqui em casa, né, em mim, aí eu vi que ficou, eu fiz normal, uma cava normal, né, e eu vi que ficou na lateral muito bamba, eu disse assim, nossa, eu acho que vou ter que fazer várias pences aqui para encaixar direitinho aqui, né, para não ficar tão bambo aqui. Só que depois eu fui observar o desenho e vi que no desenho a cava ela é muito alta. Ela é como se fosse daqui, olha. A alça é aqui pequenininha, né? É como se fosse daqui, olha. Pegasse isso tudinho aqui do vestido. Eu vou mandar no grupo para você dar uma olhada. Manda, porque assim, dependendo do modelo de vestido, e assim, conforme o corpo da pessoa, aqui, olha, às vezes ele pode ficar frouxo, sabe? Precisa dar uma ajustadinha na lateral aqui, para ele dar uma acertadinha aqui, tá? Agora, a cava, ela nunca pode ser alta demais, porque senão ela pode acabar... Porque a alcinha, a gente pode, né, deixar a alcinha maior, né? Só que assim, o que acontece? A lateral dela, às vezes, não é aquele tamanho que tá dando ali na base, né? Na modelagem. Então, às vezes, acaba sendo muito tecido aqui. Aquele tecido, ele fica sem saber para onde que ele vai, né? Então, aí vai ter que dar uma cavadinha nele. Vai ter que baixar um pouco a cava para ele poder se assentar melhor, tá? E aí, se precisar, dá uma entradinha aqui na lateral. Cava um pouquinho mais e dá uma entradinha, às vezes, aqui na lateral. Quando a pessoa tem muito seio aqui, o volume ele tá aqui, ó, no meio. Não aqui por cima, não aqui em cima. Aqui em cima ele é mais justinho, né? Então, às vezes, a gente tem que dar uma entradinha aqui para ele ficar certinho, senão ele fica frouxo aqui.
embaixo da axila. Ah, entendi, tá bom, professora. Então quer dizer que não importa a altura do decote, a cava sempre ela vai bater ali em cima tipo assim, da cava alta, né? Como a gente chama, né? Cava alta, que é a cava normal, né? Sempre vai morrer ali naquela cava, né? Sim, você pode descer mais, porque tudo depende da interpretação do modelo, né? Sim. Mas assim, nunca vai subir. Não, você vai subir ela, você vai subir ela se, às vezes, a tua cliente tem exemplo, uma cliente com as costas largas, grande, ombro grande, né? Exemplo, vamos fazer de conta que eu tenho um ombro de 40. É grande, né, pro meu tamanho, é grande, mas tem pessoas que têm ombro maior. Só que eu tenho o braço fino, eu só tenho aqui essa estrutura maior, né? E daí, pra gente desenvolver a base de corpo, a gente pega essa medida das costas, né, que é o 40 meu, e aí eu vou lá e divido por 2, vai dar o quê? 20, né? 20. E aí eu acrescento mais 2 centímetros, vai dar 22 para fazer a minha altura de cava. Isso. Então, vai dar uma cava mais baixa, certo? E aí eu vou lá, faço a minha cava, só que, eu tenho um braço... Sumiu a voz, professora. Oi? A Sueli? A sua voz sumiu. Vocês estão ouvindo, meninas? Eu mesmo não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Você não deixou mudo, Sueli? Não me deixou muda? Eu acho que foi. Acho que ela me deixou muda, né? Então, assim, aí o que acontece? Se a cliente tiver o braço muito fininho, vai acontecer que vai ficar aquela cavona que é muito aberta para essa pessoa, sabe? Vai ficar muito aberta. Daí, nesse caso, exemplo, eu fui lá e fiz um protótipo para ela provou, nossa, ficou cavado. Aí eu tenho que subir. Então, eu tô fazendo algo diferente da minha base, da construção da base. Eu tive que subir para ficar mais certinha para essa pessoa. Mas por quê? Porque ela tem umas costas muito grandes, muito maior. Como pode acontecer, meninas, o contrário, né? Quando a pessoa ela acaba ganhando bastante, né, gordura aqui no braço, né, bastante seio, ela tem aqui essa parte maior, mas ela tem o ombro pequenininho, né? Vocês já viram que às vezes fica com o braço meio assim? Porque daí aqui tem bastante seio, né? Tem toda aquela circunferência em volta, a pessoa fica com o braço assim, e aqui é mais pequenininho. Então, ela tem um ombro muito pequenininho. E aí, você vai, tira essa medida das costas dela, né? E vai lá e faz essa altura de cava para ela, né? Tudo na proporção certinho. Só que aí, às vezes, vai ficar muito apertada aqui. Por quê? Porque ela tem um braço muito maior. Ela tem um braço muito maior perto dessas costas dela, né? A costas é pequenininha. E aí, você vai ter que ir lá e dar uma cavada nesse contorno de cava para não ficar apertado, para ela conseguir ter esse conforto. Então, assim, o sob medida é isso, né? Cada caso é um caso. A gente sempre precisa estar olhando o nosso cliente para ver como que é o corpo dele, porque aí, às vezes, tem coisas que a gente já consegue fazer ali mesmo na modelagem. E se a gente tiver dúvida, corta um protótipo antes para ela provar, só para a gente ver. Opa, realmente, eu achei que a cava dela ia ficar muito cavada e ficou, né? Ou, opa, eu achei que poderia ficar apertado e realmente ficou. Mas aí, lá você já marca certinho para você poder corrigir o teu molde, tá? Então, assim, o sob medida, ele é diferente do que quando a gente trabalha ali com a tabela padrão de medidas, que a gente segue aquele padrão, né? Então, vou fazer o tamanho 38, vou fazer o 40, 42. Ele aumenta, mas só que ele mantém o mesmo equilíbrio nas medidas, tanto no seio, cintura e quadril, né? Ele só vai aumentando a grade, mas ele mantém o equilíbrio. O sob medida não, né? Então, muda muito as medidas de circunferência do corpo de uma pessoa, altura de tronco, costas. Professora, qual é a maior dificuldade em relação, porque o meu maior medo, né? Por isso que eu não consegui ainda atender ninguém assim, sob medida, só pessoas conhecidas, porque eu tenho medo de pegar uma pessoa plus size. Então, o meu maior medo é esse daí, pegar uma pessoa plus size e não saber conseguir fazer uma modelagem adequada ao corpo dela. Então, daria para você me dizer quais são os maiores problemas que dá em relação a um corpo plus size para fazer modelagem? É o seio, é o volume do seio, a largura do braço, da barriga. Tem que fazer conferência de medidas no molde.
a forma de você construir a tua base, ela vai ser igual, né? Você vai tirar todas as medidas dela, você vai construir igual. Só que vai ficar uma base bem diferente, né? Às vezes a pessoa tem até a circunferência da cintura maior do que o busto, então não precisa nem criar pence, né? Então, assim, vai dar uma base bem diferente. Essa cava aqui, ó, da frente, ela vai vir fazendo aqui, ela vai prolongar, vai fazer uma curva prolongando. Por quê? Porque essa pessoa vai ter essa lateral muito maior, né? Então, assim, vai ser uma base diferente. E o ideal é que você faça, assim, um protótipo. Nesses casos, quando a pessoa tem um corpo mais diferente, é bom fazer o protótipo só para você realmente olhar tudo certinho. Por quê? Porque muda. Exemplo, a pessoa tem muito seio, né? Eu sempre utilizo aquele padrão de sempre fazer pence, exemplo, o decote mais profundo, né? Eu acabo sempre colocando 1 centímetro, 1,5, dependendo da profundidade do decote. Mas se essa pessoa tem muito seio aqui, às vezes vai ter que fazer com uma pence maior aqui. Vai ter que fazer com 2 centímetros. Mesma coisa aqui no braço, né? Aquela pence de cava que a gente cria, que eu sempre coloco ali um padrão de 1,5 e dá certo para praticamente todo mundo. Nesse caso, às vezes, para ela vai ter que fazer com 2, sabe? Vai ter que aumentar. Então, é importante a gente testar, mas assim, sem aquele medo de exemplo, eu tô com medo que pode dar errado, que eu não vou conseguir. Não, é realmente aquele olhar assim, eu quero testar e ir com aquela vontade de testar para ver o que precisar fazer de ajuste, eu vou fazer, porque marca, sabe, risca mesmo, sabe, ela veste lá o protótipo e você risca com a caneta, risca aqui, desenha ali, onde que é o ombro, onde que é aqui, porque às vezes a pessoa, ela muda até o formato do corpo, às vezes ela fica com uma gordurinha aqui maior, sabe, maior aqui, e aí o pescoço fica também mais largo, o pescoço, você vai ter que às vezes dar uma cavada nesse contorno aqui, e às vezes vai ter que fazer transferência de ombro, que nem é feito em camisa, sabe aquela transferência que a gente joga um pouquinho da frente para as costas, né, para a costura ficar um pouquinho mais aqui, para dar aquele detalhe diferente. Então, às vezes tem que fazer até essa transferência de ombro, porque ela tem essa região um pouco maior, sabe? Então, são detalhes que a gente precisa ir observando ali. Então, é bom você testar para ver, até você chegar num ponto bom ali para você poder desenvolver o modelo, né? Sim. Eu vou ver se eu acho umas fotos de teste, de protótipo que eu fiz, né? Quando eu fiz uma vez para uma cliente plus size, é onde eu consegui fotografar todo o processo de prova dela. Era uma camisa para fazer para ela na época, e ela tinha muito essa dificuldade de encontrar camisa que ficasse boa para fazer esses movimentos assim, né? Que foi o caso que a Nazilda falou, que trava, não conseguia levantar o braço para cima, né? Então, fiz ali o protótipo e tal, e ela foi provando, foi ajustando, até que chegou num modelo muito bom, que ela conseguia se movimentar, vestiu certinho, e aí eu fui lá, né, e fiz a camisa. Mas é assim, vai ter que mexer, vai ter que cavar mais aqui, às vezes vai ter que fazer transferência de ombro. Outra coisa também que pode acontecer, o braço. Né? Sempre que você for fazer uma base de manga para uma pessoa que ela é plus size, você precisa conferir as medidas da circunferência do braço, tá? Porque ela ganha muito volume aqui, ó, nessa região, tá? Então, às vezes, a tua base vai ter que sair um pouquinho para fora para poder contornar isso aqui, tá? Para poder contornar. Às vezes, essa parte aqui, ela tem essa parte mais gordinha, e aí aqui mais fininho, mas aqui também tem mais volume. Então, se você for fazer uma manga, às vezes mais justinha, num tule, às vezes fica uma manga que ela parece mais redondinha, sabe? Então, ele fica diferente. Mas é testando, porque como eu falei, cada corpo, né, tem ali um jeito, tem um formato. Eu também fiz um vestido de noiva, agora eu lembrei, fiz um vestido de noiva para uma pessoa plus size também, e assim, ficou muito bom. Eu vou postar depois a foto para vocês verem ele, ficou bem certinho, e eu não fiz ele com estrutura, não fiz porque ela queria um vestido mais confortável, foi até usado o crepe Amanda, né, ela mesma trouxe o tecido. Ela trouxe o tecido, crepe Amanda e uma outra renda, né? Uma renda bordadinha. Não fiz estrutura nenhuma nele, não coloquei barbatana e ele ficou certinho, né? Que ela queria usar o sutiã, porque ela tinha muito, muito, muito seio mesmo. Então, ficou bem, assim, muito bom. Muito bom. É observando o corpo, sabe? Observando e sabendo das técnicas, né? Das modificações. Aquela aula que você deu de modificação na base, né, para quem tem
aqui as costas com aquela curvatura, lordose. Nossa, aquilo dali é uma preciosidade pra gente, que ajuda muito a gente em muitas coisas, né? Então, o conhecimento é tudo, né, professora? Tem que ir à prática também, né? Não adianta não fazer, tem que fazer, a gente tem que praticar. Uhum, é bem isso, sabe? E assim, ó, meninas, eu sei que tem muitos aqui que querem trabalhar com locação, né? Somente com a locação. A locação, ela é mais prática, sabe? Quando você quer desenvolver uma coleção para você, porque aí você pode definir uma tabela de medidas para você, de acordo ali com a tua cidade, né? O maior, assim, biotipo das mulheres que tem ali na região. Você pode até usar a própria tabela padrão de medidas, e aí você cria tudo em cima. Então, não precisa você se incomodar alterações, sabe? A única coisa é, quando for a pessoa lá para alugar o vestido, ela vai ter que vestir, às vezes vai ter que fazer uns ajustes ali e aqui, que é o normal em locação, tá? Mas aí é mais, digamos assim, é mais tranquilo para você fazer, não tem todas essas preocupações, né? Agora, quando a gente faz muito sob medida assim, atende pessoas com vários físico ali, a gente tem que ter esse olhar, porque é ali que você vai começar a ser reconhecida cada vez mais por aquilo que você faz. Porque é uma pessoa que tem uma dificuldade em encontrar uma roupa, ela vai lá, você consegue fazer para ela, aonde ela vai, as pessoas vão observar, vão elogiar, vão falar, nossa, olha que, porque a roupa desenha o corpo, né? Você fez ali para aquele formato de corpo para ela. Aí ela vai indicar, vai vir outras pessoas, aí vai vindo, mas aí tem todo esse cuidado a mais sempre fazer para aquele corpo. Então, uma coisa que é um erro, quando a gente quer trabalhar com sob medida, mas acaba sempre misturando as medidas com o industrial, sabe? Tipo assim, eu vou fazer sob medida para essa pessoa, mas ela é um 38. Acho que eu vou usar a tabela medida 38, sabe? E daí altera às vezes uma medida e outra. Pode dar certo para algumas pessoas, mas não é para todo mundo que dá certo. Às vezes o tronco dela é maior ou menor, a parte das costas aqui, porque já vai dar interferência na cava, né? A altura do seio. Então, às vezes ela tem uma lordose, é diferente, ou a caixa do seio precisa ser maior ou menor. Então, dá interferência. Então, se você vai trabalhar sob medida, esqueça a tabela padrão de medida. Esqueça. No início, você pode, assim, usar quando quem está começando, quem é iniciante, só para você ter uma referência para você saber mais ou menos em que tamanho a tua cliente se encaixa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que ela é um 42, né? Pelas medidas dela que tá mais ou menos um 42. Só para você ter uma ideia. Mas assim, depois se desprenda dela, sabe? Eu mesma nem uso a tabela de medida padrão, nada, sabe? Nem para consultar, é muito difícil. É mais assim no curso, às vezes quando eu quero uma outra para vocês. Mas eu foco somente nas medidas da cliente, focando no corpo dela, para ela, sabe? Porque aí você tem a certeza de que vai dar certo para aquela pessoa ali. Certo? Mais alguém? Alguma dúvida? Não? A Mary tá quietinha ali, quase cochilando. Salete, tá concentrada. Então tá, meninas. Então, beleza. Essa aula vai ficar salva. Depois, né, o Erielton da minha equipe edita, daí ele sobe lá para vocês. Se tiverem alguma dúvida na hora de transferir pens, perguntem, porque, como eu falei, cada modelo é um modelo, né? Quero ver se eu começo a fazer algumas aulas de interpretação para vocês, para ir ampliando cada vez mais esse olhar, né? De como transferir, como criar volume, né? Enfim, como fazer um recorte, que isso vai estar ajudando bastante aí, né? Com certeza no dia a dia aí de vocês para poder desenvolver, né, vários modelos aí de vestidos, certo? Maravilha? Eu mesmo quero, professora, porque eu quero criar modelos de festa para mim, colocar lá para alugar, né? Então, para mim vai ser bom, né? E aí a gente já vai criando outros modelos, vai fazendo. Eu já tenho, como eu falei, eu tenho alguns modelos desenhados que eu quero fazer, mas também a gente precisa saber. A gente desenha, mas também tem técnicas para fazer certos tipos de modelo aí que a gente ainda não sabe para onde vai muito, né? Mas é bom porque a gente também faz criação dos modelos diferentes, né? Isso.
Isso, exatamente. Porque a gente começa a olhar os modelos assim nas lojas, assim, igual eu que gosto assim, de olhar modelos, a gente vê muita coisa repetida. Muita coisa repetida, né? Então é bom a gente fazer um diferencial, né? As pessoas gostam de coisa diferente. Ver algo diferente, né? Geralmente a pessoa, às vezes a pessoa, quando ela vem fazer um vestido com a gente sobre medida, ela gosta às vezes de uma parte de um vestido, o decote de um, o corpinho, a saia de outro, a manga de outro, e aí a gente vai montando, né, ali com a cliente, né? E acaba saindo o modelo que ela quer. Né? Porque às vezes a pessoa gosta de coisa diferente, porque igual a minha cliente mesmo falou, só a gente vê assim, essas roupas que eles colocam, mas é muito, muito igual, e você, às vezes, acaba indo numa festa, às vezes a cor é diferente, mas você vê que os vestidos praticamente são quase da mesma coisa. E tem gente tem pessoas que gostam de fazer a roupa sobre medida, porque ela cria o modelo dela, né? Isso para nós é bom, né? Certeza, isso mesmo. Ó, aqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Olha que lindo. Preto e vermelho. Ó, esse aqui também. Muito lindo. A aula vai ser liberada lá para vocês. Tudo ao mesmo tempo. Então, é um ombro a ombro, mas só que, ó, tá vendo de diferentão? Que coisa linda. Então, ó, porque assim, a gente consegue explorar quando a gente conhece mais de formas. Não precisa você fazer sempre aquele padrão que é feito, né? A gente consegue fazer algo diferente. Ó, tem as pregas ali. E olha, tem como se fosse uma sobreposição. Ó. Muito lindo. Que lindo, lindo mesmo. André, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu nunca fiz vestido de festa, de noiva, essas coisas, né? Ainda vou começar. Esse desafio que você postou, você falou de 7 metros de tecido, né? Mais ou menos. Para que tamanho que seria? O 42, 40? Na verdade, para qualquer tamanho você vai utilizar mais ou menos essa metragem, sabe? Porque assim, os 7 metros é por conta da cauda e da manga, né? Porque é um vestido que tem cauda e tem manga, e tem o drapeado, né? Tem todo aquele drapeado nele. Então você vai acabar utilizando um pouco mais de tecido. Mas assim, no geral, quando a gente sempre vai fazer uma saia godê inteira, né? Godê inteiro, você sempre vai utilizar 6 metros, tá? 6 metros para conseguir fazer a roda inteira. Agora, se for cauda, precisa ter um pouco a mais ali por conta da cauda, né? Então, entendi, porque o corpinho não vai muito, é mais a cauda mesmo, né? O corpo, da cintura para baixo, não é isso? Isso, a gente sempre pensa na saia, porque o corpo, muitas vezes, a gente tira nas sobras, né? A gente tira nas sobras, só que nesse caso, esse vestido, ele tem a manga, e aquela manga, ela é bufante e ela abre. Então, ela, não sei se tem alguém aqui que já fez, eu acho que ainda não. Mas, assim, ela abre muito, ela fica uma manga bem grandona, sabe? Então, ela acaba consumindo bastante tecido também. Entendi. Que eu já vou me programar para me comprar, porque eu quero começar a colocar a mão na massa. Por causa do ateliê, agora, graças a Deus, está tendo muita procura. Tem uma academia do lado, escola, tem comércio. Então, todo mundo, quando passa... eu não acredito, sabe? Hoje uma mulher quase me agarrou para me beijar de tanta felicidade de ter um ateliê perto da casa dela, sabe? Porque aqui em geral não tem. Então todo mundo tem que pegar ônibus ou ir de carro. E passar na porta é tão gostoso, né? Então eu tô me programando para mim já comprar, começar a modelar. Não vejo a hora. Que maravilha, que bom. É isso mesmo. Essa saia total, professora, que você fala, é como se fosse aquela saia que eles falam guarda-chuva, que é toda rodada? É o círculo total, a roda inteira. O godê total fala a roda inteira. Você fala godê guarda-chuva, né? Na verdade, eu nunca ouvi falar assim, mas pode ser, né? Porque ele vai pegar a roda inteira, né? O guarda-chuva, né? É isso mesmo. Tem pessoas que falam o godê total, tem pessoas que falam o godê guarda-chuva, né? Que ele todo redondo, né? Ele não tem, só se a gente fizer o recorte, mas se não quiser ele sai inteiro, né? Sem recorte, né? Se for vestido curto, saia, né? Vestido mais curto, a gente consegue cortar ele inteiro.
Agora, se for noiva e se você conseguir comprar um tecido com uma metragem maior, né? aí consegue também ele inteiro. Senão vai ter que ter a costura nas Aí laterais. são 6 metros mesmo, né? Só pra saia, né? Isso, 3 para frente e daí 3 para a parte das costas, né? Ou mais, né? Se tiver cauda, daí faz a parte das costas maior. Mas é assim, godê total é a roda inteira. Meio godê é só a metade do círculo daí. Tá certo? Então tá, meninas. Eu peço aqui para que o Senhor abençoe cada uma de vocês aí nos seus projetos, no sonho de vocês, para que Ele vá dando cada vez mais para vocês discernimento, abrindo cada vez mais a mente para entendendo, aprendendo cada vez mais, para vocês irem sentindo cada vez mais essa alegria, também essa motivação em essa modelagem e aprender novas técnicas, a se desafiar, para que vocês vão sentindo cada vez mais essa segurança e que vocês vão desenvolvendo cada vez mais lindos trabalhos, para que ele vá abrindo portas para vocês, para que ele vá apresentando clientes a vocês, para que vocês realmente vão sentindo assim esse mover do Espírito Santo sobre a vida de vocês, sobre tudo aquilo que vocês tanto sonham, que vocês tanto querem, mas que vocês sintam que as portas estão se abrindo e que vocês vão sentindo dia após dia essa renovação, esse avivamento, essa vontade mesmo de correr atrás daquilo que para vocês é muito importante, né? Daquilo que realmente faz, né? Então, assim, você sorrir, né? Você se alegrar. Então, para que vocês vão sentindo mesmo esse avivamento, continuem pedindo sempre, meninas, o discernimento, né, do Espírito sobre a vida de vocês, porque Ele está olhando sobre cada uma, né? Então, Deus sabe o que cada uma de vocês passa aqui, tudo aquilo que está no coração de vocês, né, sobre esses projetos, e confie, porque muita coisa vai acontecer. A gente só precisa estar disposta a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Atenta aos sinais. Quando você sentir um sinal, você sentir aquela paz no teu coração, sentir que é para ir, vá, confie, porque é Ele abrindo portas. E quando é uma porta aberta, é algo novo, mas confie e vá. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. As meninas perguntaram tudo que eu queria tirar dúvida. Ah, olha só que maravilha. Tudo respondido. Boa noite para vocês. Boa noite, menino. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas.